Ok, então, hoje, dia 1º de julho de 2021, 14 horas e 4 minutos. Estamos hoje na defesa do aluno Guilherme Todeschini, do curso técnico em agropecuária do Campo Santa Rosa do Sul, que fez um estágio curricular supervisionado na Emater Ascar, do município de Torres, no Rio Grande do Sul. A partir de agora, então, Guilherme, tu tens aí 15, 20, 25 minutos necessários para fazer a tua apresentação, e na sequência a gente passa a palavra à banca examinadora, composta pelo professor Marcos André Noato, que gentilmente aceitou ser membro da banca e está também presente na reunião de hoje. Também agradeço a participação da Coordenação Geral de Extensão do Campus, pela Johanna, que também está acompanhando essa defesa. Então, a partir de agora, Guilherme, a palavra é contigo. Boa tarde, meu nome é Guilherme Augusto Campos Todeschini, estou aqui hoje para defender o meu estágio, foi na empresa Emater Ascar de Torres. O meu orientador é o Prof. Nestor Valtir Panzenhagen, o membro da banca examinadora é o Prof. Marcos André Nonato. Identificação da empresa. O nome fantasia é Emater RS Ascar. O endereço completo é Rua José Coral, número 79, bairro Centro. Fica localizado em Torres, no 8º andar da prefeitura. A razão social é a Associação Rio-Grandense de Empreendimentos de Assistência Técnica e Extensão Rural. O supervisor de estágio foi o senhor Jânio Rodrigues Pinto. A área de atuação é Extensão Rural e Assistência Técnica. O período de realização de estágio foi do dia 2 de fevereiro de 2020 a 4 de março de 2020, com total de 192 horas. A descrição da empresa. Agora eu vou falar um pouco sobre o histórico da empresa, a infraestrutura física atual e as atividades envolvidas pela empresa. Guilherme, só um momentinho. Tenta passar também o cursor que ficou no primeiro slide, você tem que passá-los também aí. Deixa eu ver. Isso, perfeito. Exato. Tá? Pode continuar. Tá bom. Histórico da empresa. A Emater ela teve origem como Associação Sulina de Crédito e Assistência Rural no ano de 1955, após a Revolução Verde. O objetivo era levar os avanços tecnológicos obtidos na Revolução Verde até o campo e os produtores. Essa entidade ela criou um elo entre os agricultores ou pecuaristas e os pesquisadores e suas descobertas realizadas na época. A sede deu-se instalada ali em Torres no ano de 1966. Passado um tempo, a necessidade que a Ascar teve de receber recursos foi muito grande, só que o fato dela ser uma associação não permitia isso. Então, em 1977 foi criada a Emater, que ela tinha ela era empresa e tinha mais o objetivo de recolher recursos e participar de políticas públicas. Atualmente a Emater ela está espalhada por todo o Rio Grande do Sul, tendo sede em mais de 400 municípios. E cada município tem uma central. A de Torres, a central é de Porto Alegre. E essa mesma central, ela é a central geral de todas as sedes, onde lá está localizado um presidente, um diretor técnico e um diretor administrativo. Infraestrutura física e atual da empresa. Essa estrutura física ela é dividida em duas partes. A primeira é a sala que fica o chefe, que seria o senhor Jânio, e a segunda parte é a sede de trabalho, onde tem essas duas fotos que fica a extensionista, a engenheira agrônoma e o secretário administrativo. A empresa também possui 2 veículos, um Fiat Uno e um Celta. As atividades envolvidas pela empresa. Essas atividades elas são diferenciadas
em extensão rural e assistência técnica. Na extensão rural, a empresa participa de políticas públicas, ela consegue gerar capacitação para produtores e familiares, eles geram cursos para mulheres rurais, como artesanato, costura, e entre outros. Essa parte também consegue arrecadar, receber recursos do Programa Brasil Sem Miséria e do Fundo Estadual de Apoio aos Pequenos Estabelecimentos. Já a segunda parte, que é a assistência técnica, ela consta com um auxílio aos produtores sobre problemas fitossanitários, onde o técnico vai estar tirando todas as dúvidas do produtor e passando todo o procedimento adequado para um controle certo. E também eles conseguem, quando necessário, retirada de amostra do solo para encaminhar a análise. Descrição das atividades desenvolvidas. Atividades internas. Atividades internas eram todas as atividades que a gente fazia dentro do prédio da prefeitura, na sede da Emater, onde basicamente era encontro com os produtores para a confecção do crédito rural. A intranet atualmente é um dos maiores bancos de dados existente, onde está tudo digitalizado, a produtividade do município, as culturas, problemas fitossanitários e todas essas informações que estão nesse banco de dados, eles também eles complementam um dado do IBGE. Esse sistema ele só pode ser acessado pelos funcionários, pois ele precisa de senha e login. O Cisplan é uma parte desse sistema, onde é digitalizado todas as visitas técnicas feitas pelos que trabalham na empresa, que seriam por que aconteceu a visita técnica, o motivo da visita técnica, qual foi o que levou a visita técnica, qual foi a conclusão da visita técnica e o que foi passado. Tudo é anotado e digitalizado semanalmente por algum dos funcionários. O sistema de crédito rural é uma outra parte da intranet, onde favorece os pequenos produtores a obter. Esses pequenos produtores eles não podem fazer uns financiamentos ou obter coisas grandiosas. Então, esse sistema ajuda eles a fazer um financiamento. Esse financiamento ele pode ser de custeio ou investimento. O custeio, ele basicamente para safras vigentes que estão por vir, que seria para financiar sementes, adubos e essas coisas que os utilizariam na próxima safra. Já os de investimento seriam financiamentos que durariam mais de uma safra, como, por exemplo, tratores, câmera fria, matrizes suínas, entre outros. A vantagem desse sistema é que, se o produtor optasse por fazer um financiamento pelo banco, a taxa de ano, a taxa por ano seria de 12% ao ano. Já pelo crédito rural, eles conseguem fazer uma taxa de 4,6% ao ano, saindo bem vantajosa para o produtor. As atividades externas. As atividades externas eram todas as atividades que a gente fazia fora da sede da Emater, que era visitas técnicas, reuniões com produtores orgânicos, participação em feiras, entre outras.
Visitas técnicas. As visitas técnicas elas tinham muitos objetivos, muitos diversos objetivos, como, por exemplo, apresentação de uma nova propriedade, quando os produtores precisavam descobrir algum problema fitossanitário, o técnico ia lá e passava toda a informação, tudo certinho, reuniões, todas essas visitas técnicas tinham esses objetivos. As minhas principais visitas técnicas realizadas. Minhas principais visitas técnicas realizadas foi na parte do maracujá, visitei alguns pomares e os pomares visitados eles eram em Areia Grande e esse pomar era cultivado o maracujá amarelo e o maracujá doce numa área de aproximadamente 4 hectares. Uma outra visita técnica foi na Vila São João, onde era cultivado aproximadamente 3 hectares do maracujá amarelo. Nessas visitas, junto ao senhor Jânio, a gente conseguiu perceber a incidência da virose do endurecimento do fruto em algumas plantas e também alguns frutos com lesões circulares caracterizando a verrugose. A recomendação feita pelo Sr. Jânio foi a retirada das plantas infectadas pela virose e a queima das mesmas, pois caso não fizesse nada durante 1 a 2 meses poderia contaminar todo o pomar. E a recomendação dada para a verrugose foi que o produtor poderia passar um fungicida à base de cobre. Agora eu vou falar um pouco sobre o maracujá amarelo e o maracujá doce. O maracujá amarelo é o mais produzido no Brasil, sendo 95% da produção no Brasil, e ele é esqueci. Ele pode ser consumido tanto in natura ou processado, como doces e geleias. Já o maracujá doce, ele é mais produzido em outros países, em outros países da América do Sul e no Havaí. E ele tem o formato e o tamanho de um mamão papaya, e ele é bem docinho, então ele viabiliza bem o consumo in natura. Atualmente, no município de Torres, existe 75 famílias, onde o seu principal fonte de renda é a cultura do maracujá. E essas famílias, elas vendem as suas frutas como fruta de mesa para a seara e para algumas empresas onde as frutas serão processadas. Agora eu vou falar um pouco sobre as doenças encontradas nas visitas. A virose do endurecimento do fruto. Essa é a principal doença da cultura do maracujá. Ela pode afetar 70% da produção e é uma doença que não ataca só uma região, mas sim todas as regiões do Brasil. A doença ela é transmitida por um pulgão e é causada pelo Copeia afidiborne mosaic vírus, pertencente à família Potiviridae do gênero Potivírus. Os sintomas dessa doença. Nas folhas mais novas, ocorre uma alternância de cor, do verde claro ao verde escuro, e nas folhas mais velhas ocorre essa alternância do verde ao amarelo, formando um mosaico. Os sintomas no fruto. O fruto na planta infectada, ele não consegue ter um bom desenvolvimento, ele fica com a casca lignificada, igual lenha mesmo, bem duro, e ele tem um baixo rendimento de polpa, não viabilizando um fruto para consumo.
O controle dessa doença. Essa doença ela não existe um controle químico, mas a passar dos anos, a passar dos anos e com os estudos, os produtores os que estudam, eles conseguiram fazer com que a qualidade continuasse a mesma, tendo um manejo preventivo, que seria o vazio sanitário do maracujá. O vazio sanitário é um período de ausência total de plantas vivas da cultura do maracujá nas áreas de cultivo. Esse vazio ocorre do dia 20 de junho a 20 de agosto. E após esse período de vazio, que não pode ter nenhuma planta, né, no pomar, preferencialmente que os agricultores plantem numa nova safra mudas tipo mudão, sadias. O que seriam essas mudas? Essas mudas são mudas criadas em viveiro. Esses viveiros, eles têm, como tem a imagem ali, com tela anti-afídio, plastificado, tudo para não conseguir a entrada de insetos e pragas. Daí essas mudas, elas conseguem ter um bom desenvolvimento ali dentro, até 1,5 m a 2, que daí seria o ideal já para pôr no pomar. Assim que coloca no pomar, se caso tiver o vírus tiver atacado alguma planta, a recomendação é que seja retirado do pomar essas plantas até o florescimento. Também na visita da Areia Grande foi visto a verrugose. A verrugose ela é uma doença causada pelo fungo Clasdosporium herbarium. O controle da verrugose ela é feita por meio de uso de defensivos agrícolas. Esses defensivos agrícolas seriam a base de cobre, onde só poderiam ser prescritos por algum técnico ou algum engenheiro agrônomo. Os sintomas dessa doença: nos frutos, elas ficam com essa aparência meio de verrugas, que seriam uns machucadinhos circulares, e nas folhas, elas têm esses machucadinhos circulares, basicamente de uns 5 milímetros, e após de um tempo, as folhas podem necrosar e cair. Não é uma doença tão importante, pois ela não ataca dentro do fruto, ela só ataca na casca mesmo. Mas como a maioria das pessoas como as pessoas consomem, vamos dizer, pelo olho, se tivesse um fruto bonito e um desses, eles iam escolher o bonito. Talvez esse fruto estaria classificado como um fruto 2, que existe os excelente, o 1 e o 2. A recomendação seria a aplicação de um fungicida nesse caso, para o controle dessa doença. Uma outra visita técnica que eu participei também foi uma visita relacionada ao crédito rural. Essa visita, ela aconteceu porque teve a chegada a empresa ela trabalha com orquídeas. Essa visita foi no Orquidário Orquizel, localizado no Faxinal, em Torres. Essa empresa ela participa de exposições e feiras. Então, antigamente eles faziam o transporte dessas orquídeas, só que a passar do tempo a demanda estava grande e eles não conseguiam suprir todas as necessidades com o transporte deles. Então, junto à Emater, eles conseguiram abrir um projeto de crédito rural, onde eles fizeram a aquisição desse caminhão para transporte. E daí, nessa visita técnica, eu fui com a Elisa, que seria a engenheira agrônoma, fazer um relatório que será digitalizado também, sobre a entrega do caminhão. E nessas e outras coisas eu aprendi,
E também a moça lá do Orquizel, ela mostrou como é que funciona o funcionamento. Aqui nessa imagem é a parte de vendas da empresa. E foi essa a visita técnica. Daí já vou para as considerações finais. As minhas considerações finais, eu queria ressaltar em uma palavra que é a importância. Por causa que a gente está no instituto e a gente está aprendendo as teorias, e daí o estágio é onde a gente consegue ver o real papel do técnico, a gente tem o contato com os produtores, a gente vê o real papel que um técnico em agropecuária tem que fazer. E daí eu ressalto que é muito importante para a gente perceber se a gente quer levar isso para a vida também, como funciona. Tem a parte do profissionalismo também, que é caso de horários, a hierarquia de trabalho, pontualidade isso de horário. Então, eu termino ressaltando a importância do estágio dentro da instituição. Daí, abrir as dúvidas agora, professor. Ok. Então, inicialmente, grato pela tua apresentação, Guilherme Todeschini. Ok. A partir de agora, então, a gente abre a palavra também para a banca examinadora, professor Marcos André Noato, para fazer as suas considerações em relação ao relatório e a tua apresentação. Bom, então, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer o convite do professor Nestor e também do Guilherme de fazer parte desse momento. Sempre importante verificar como que é o retorno dos alunos, né? A gente acompanhou um pouquinho do processo de documentação para a realização do estágio do Guilherme, só que bem naquele momento eu acabei saindo do setor. Então, a gente consegue também verificar, acompanhar um pouquinho do resultado do que ele presenciou lá. E também um momento importante fazer parte disso, porque a gente sempre lembra, né, das apresentações de defesas, de estágio, TCC, então eu sempre guarda com carinho esse momento. Bom, eu vou falar um pouquinho da tua apresentação, depois do relatório. Naturalmente, a gente sabe, a pessoa fica um pouquinho mais nervosa, né, Guilherme? Mas é normal, tá? Eu não sei qual a profissão que você vai seguir depois, se você vai seguir um técnico ou vai seguir dentro do curso superior nas áreas agrárias ou vai investir em outra área. Até pelo que você comentou, né, que o estágio também tem um pouquinho dessa importância, né, de você detectar se realmente é a área que você vai seguir na tua vida ou não. Então, acho que, independente da profissão que você escolher, você vai ter que passar mensagens em algum momento. E esses exercícios, vamos dizer assim, de fazer apresentações, de repassar mensagem, é sempre importante, independente da profissão que tu vai seguir. Você vai ter que se comunicar com as pessoas. Claro, alguns têm mais habilidade, outros menos, mas vem muito do treinamento que as pessoas vão adquirindo com prática, com o tempo. Tá? Então é perfeitamente normal, um pouquinho de nervosismo, mas ao longo da tua apresentação você já ficou um pouco mais menos nervoso. Também dá para ver que você se dedicou, criou um roteiro para a tua apresentação. Então ele seguiu muito do que estava no teu relatório. Com certeza houve aí um empenho para ter uma boa apresentação. Só assim, algumas sugestões com relação aos slides, eu notei que alguns slides você colocou mais texto, talvez um tamanho de letra menor, então eu sugiro que de repente em novas apresentações aumente um pouquinho o tamanho da letra, preencha mais esses slides que tem mais texto, tente reduzir, colocar mais imagens, que isso fica um pouco mais dinâmico ou menos cansativo para quem está assistindo, tá? Então é só uma pequena dica. Ok. A gente também está aprendendo muito dentro desse período remoto, tem ensinado muito nossos professores,
E fica também a mensagem para você, né, que possa aproveitar também essa consideração. Na parte do relatório, assim, eu coloquei algumas coisas que eu detectei no relatório, alguns detalhes, por exemplo, numeração de páginas, que eu acho que ali nas iniciais dá para retirar, alguns detalhezinhos, por exemplo, o nome do supervisor estava o Jânio, a gente conversou um pouquinho disso, né, que você falou que o Jânio realmente na prática estava mais perto de você, A mas Elisa. mas na documentação estava Elisa, então eu sugeri fazer o nome dela, trocar pelo nome dela, até para seguir certinho o que está lá na documentação do teu estágio. Mas outras questões de português, questões pequenas, algumas eu até já modifiquei, e eu vou enviar, não sei como fica melhor, enviar para você ou enviar para o professor Nestor, enfim, depois a gente pode trocar uma ideia com relação a isso. Mas são mais detalhes, eu gostei da forma como vocês escreveram, foram objetivos, colocaram as ideias do que vocês viram, do que você viu lá durante o momento. Então, achei interessante a forma como foi construído o relatório. Tá? Bom, perguntas, tenho poucas, mas eu queria entender um pouquinho da tua rotina. Como que foi a tua rotina lá, o teu dia a dia, se pudesse contar, assim, como que foi, assim, você chegava lá durante a manhã, o que que vocês faziam? Eu vou. Basicamente, de manhã a gente não conseguia fazer nada, porque eles estavam muito ocupados com confecção de crédito rural e outros papéis. E daí, na parte da manhã, não tinha muita coisa para fazer. Mas daí, durante a tarde, a gente sempre saía para essas visitas nos pomares de maracujá. A gente foi umas 2 vezes em cada um desses pomar. Uhum. Ah, certo. Então, interessante. Mas então a empresa adota, por exemplo, no início, na manhã, principalmente, trabalhar mais com a parte burocrática, Isso, documentação, e à tarde, né, finalizado esse processo, eles se planejam para fazer as saídas a campo. Até com relação a isso, a minha segunda pergunta, o crédito rural, você falou que eles estavam muito, ou exigem bastante tempo deles, então eu queria saber, assim, mesmo que foi um mês só de estágio, mas a tua percepção em relação às dificuldades, você falou ali que no teu relatório, que é extremamente importante, é uma forma de a agricultura familiar se desenvolver, trabalhar com crédito, com uma porcentagem de juros bem menor do que os sistemas tradicionais, mas eu queria ter um pouquinho da tua ideia, da tua percepção mesmo que ao lado ali, das principais dificuldades, documentação, o que que tu percebeu durante esse processo? é que esse processo do crédito rural a gente não participava muito, como eu te disse. Ficava mais na parte do Jânio no outro escritório, a gente ficava mais na sede. Então eu não posso ter uma percepção muito grande sobre isso. Eu só sei que era muita papelada sobre para fazer os projetos. Então, eu vou tentar explorar um pouquinho. Então, você via movimentação de produtores indo lá, trazendo documentos, alguma fichinha, alguma coisa, você percebia E, essa movimentação para poder atender as demandas desse isso. crédito, assim, no teu... Isso, ia alguns produtores, quando precisava de documentações, eles iam lá, daí basicamente eram umas 17 documentações, agora eu não vou saber certinho, mas era documentação do proprietário, Uhum. da propriedade, eu acho que financeira também, agora eu não vou saber certinho, mas sim, tinha os produtores iam lá para fazer essa confecção. Certo. Não, então, provavelmente a Emater estava orientando eles, primeiro para reunir toda a documentação, para ficar tudo certinho, Isso, cadastravam, talvez, e depois eles encaminhavam, né, para os agentes financeiros. Era só para ter um pouco da ideia, né? Porque você falou das grandes vantagens, mas possivelmente quem estava tentando adquirir esses benefícios, com certeza tem que dar essa contrapartida, né? tem. Essa correria em relação a requisitos, documentos que hoje são exigidos.
Você falou também que na parte da tarde e também dentro das tuas visitas, você acompanhou mais a cultura do maracujá. Falou ali alguns Isso. problemas fitossanitários que você percebeu, e eu queria que você me falasse um pouquinho sobre isso, falasse sobre é, sobre como que era o panorama. Você chegava lá, era a maior parte dos locais, estavam todos eles com essas doenças, eram alguns casos localizados dentro do pomar. Isso, era alguns casos localizados, não chegava a ser pomares infectados. A gente chegava na propriedade, e a gente perguntava sobre o dono, e ele estava sempre lá já trabalhando lá, fazendo a polinização também do maracujá, e daí a gente dava uma caminhada com o Jânio e conseguia identificar algumas plantas com a incidência do vírus e da verrugose, mas os produtores eles sempre falavam que era normal, que já que a umidade amena fazia com eles diziam que era normal, que ele já estava acostumado. Uhum. Ali o papel da assistência técnica naquele momento mais do Jânio e você também acompanhando era de indicar alguma recomendação no manejo ou já estava muito próximo da colheita, era mais um Já monitoramento? já estava mais próximo da colheita, eles já estavam fazendo o processo de colheita já. Uhum. Daí eles já não optaram por fazer a retirada das plantas infectadas. Uhum. Até com relação a isso, a retirada de plantas infectadas, eu faço a outra questão, que você também fala, do vazio sanitário. Foi uma questão até que foi uma demanda de produtores, enfim. É claro que a gente sabe que tem algumas pessoas que pulam essa exigência, mas Sim. realmente existe uma grande importância nisso. Você cita no teu relatório. Eu quero que você fale um pouquinho mais dessa importância do porquê fazer, por que é feito o vazio sanitário. O vazio ele é feito por causa que vai ser um período de 30 dias, onde vai ser retirado todas as plantas. Daí, nesse período, eles querem que suma a virose. Não pode ficar nenhuma planta. Daí, nesse caso, é uma grande vantagem para a próxima safra, porque caso os produtores que não optam por fazer esse vazio, eles podem ter plantas que foram infectadas na outra safra, daí essas plantas elas vão acabar contaminando todo o pomar. Uhum, certo. Não, tranquilo. E o Jânio, ele também, o Jânio ou a Elisa, eles passavam essas recomendações também de seguir o vazio, eles falavam sobre isso, Sim, sim. certo. E também ou depois, eles passavam alguma indicação nesse período vazio, algum outro procedimento, ou outra cultura que eles mencionavam, ou era mais. Não, não, eles não, que eu me lembre, não, professor. Aham. Mais em cima daquele momento do maracujá, né? Isso. Certo. É que eu acho que eles já conheciam o processo que os produtores trabalhavam. Eu acho que eles já sabiam que eles faziam certinho o como é que é o nome? Fugiu agora. O vazio? O vazio, isso. Uhum. Daí eu acho que não teve muito eles falar sobre isso, porque eles já conheciam os produtores e a propriedade, como é Olha, que eles trabalhavam. isso é um aspecto importante que você falou, né? Porque a assistência técnica, principalmente a Emater, Epagre também é assim, empresas que lidam dessa forma, eles vão construindo digamos, uma Um elo com confiança, os produtores, um elo. E isso que eu ia te perguntar, se você conseguiu perceber isso, porque às vezes isso vem com o tempo, alguns produtores são mais fechados, outros são mais abertos, sim, e isso é um ponto muito importante para quem trabalha com extensão rural, de conseguir quebrar o gelo, assim, de conseguir ao longo do tempo fazer com que o produtor possa adotar as medidas, as recomendações que são colocadas, mas para que os dois consigam construir um isso. caminho melhor, né? Eles tinham
eles eram já conhecidos, eles tinham um afeto bom, eles gostavam do Jânio, da Elisa. Certo, não, beleza. Uma coisa que também eu não vi no teu relatório, mas eu agora, depende de ter ou não ter no relatório, eu sempre pergunto, é com relação a essa análise crítica que a gente faz, porque a gente acaba percebendo durante locais que a gente trabalha, o que a gente faz estágio, as experiências que a gente tem, a gente consegue ter uma visão mais ou menos do que é positivo, o que é negativo, o que dá de sugestão para melhorar. Então, eu queria que você falasse um pouco rapidamente desses 3 pontos. Primeiro, o que tu percebeu de positivo dentro da Emater, dentro daquele mês que você participou, o que foi positivo naquela relação que você teve de profissional, na verdade, porque realmente foi. Uma parte que eu achei positivo é que a extensora, a mulher lá, que é a Sônia, que ela é a extensionista, ela consegue, ela cuida da parte do, vamos dizer, ela cuida de uma parte social, que seria com os pescadores. Foi uma parte que eu não tive contato, mas deu mais por cima, conheci, que foi, ela cuida dos pescadores, como eu disse ali, ela que consegue trazer recursos para essas famílias mais carentes, e consegue ajeitar, elas ajeitavam também as caronas para os produtores conseguir participar dos cursos que tinham, eles se ajudavam bastante ali, isso que eu achei bem legal. Certo, não, ótimo. Esse trabalho social é extremamente importante, né? E aproxima os produtores e acaba se desenvolvendo a região como um todo. Então, isso é um aspecto positivo bem importante. E aspecto negativo, o que tu percebeu de relação ali durante o período que você teve? Você já mencionou algumas coisas, por exemplo, durante a parte da manhã, a empresa ficava mais em aspectos burocráticos, saía mais à tarde. O que tu Isso. percebeu de pontos De, negativos dentro da tua essa é vivência uma, do estágio? e, isso, e essa é uma parte negativa que eu achei do estágio, que de manhã a gente não conseguia fazer muita coisa. E teve algumas visitas técnicas que não tinha a finalidade, entendeu? Eles levavam a gente só para ir mesmo, que daí a gente chegou em alguns pomares, não tinha nem o produtor, a gente só analisou o pomar mesmo e voltou embora. Então, acho que faltou mais um trabalho real, porque, tipo, eu acho que era a época ali, janeiro eles tiram férias, em fevereiro eles estão retornando, não tem muito, não tem muito o que fazer, entendeu? Daí, mais para frente, ia ter mais, não sei se o senhor me entendeu. Não, eu entendi, é que é um limitante mesmo, a época de realização de Isso, estágio, inclusive, eu acredito que o novo PPC do curso, que os alunos que vão se formar, não os que estão no segundo ano, acho que os que estão entrando agora, os que estão no primeiro ano, já vai ser uma grade diferente, já vão ter a possibilidade de fazer estágio em um outro período, sim, um período que a gente entende que vai ter mais demandas de atividades. A gente compreende, né, perfeitamente, a EPAGRE também é assim, esse período de férias, mas faz parte, né? A gente tem que tem que captar relevar. o dia a dia, entender o dia a dia dentro de uma empresa, porque Como é que assim, tá existem o diferentes trabalho? fases ao longo do ano, né? E existem as relações de trabalho que também são muito importantes durante o estágio, essa questão de hierarquia, questão de comportamento, questão de se comportar como um profissional, né? Então, são Horário. coisas que a gente vai adquirindo, horário, muito importante, que isso, dependendo da tua profissão, você vai se e sugestões. Outra questão é sugestões. O que você, na tua análise crítica, o que você colocaria como sugestão para a Emater dentro do trabalho do estagiário?
que você colocaria aí? Dentro do trabalho de estagiário. E que você acha que melhoraria o aprendizado do estagiário, com sugestões, possíveis sugestões que cabessem, logicamente, dentro da rotina da empresa? Deixa eu pensar. Pior que sugestão assim, eu não sei o que eu daria, professor. Não, mas assim, ó, é um exercício, tá? Esse tipo de questão é sempre um exercício, porque a gente sempre se coloca na parede, às vezes, critico ali, critico lá, isso aqui não tá Aham. legal, mas daí alguém te coloca, tudo bem, não tá legal, mas o que você pode me sugerir para melhorar? Então a gente sempre tem que fazer um exercício como esse. Imagino que a atividade que você está exercendo agora tem pontos positivos, tem pontos negativos, mas se alguma pessoa coloca assim, tá, mas o que vamos fazer para melhorar? Então, dependendo de você ter o resultado, a Ó, resposta agora ou não, pode tem, falar. tem um ponto que eu acho que ajudar bastante. Eles ter alguns funcionários mais especializados em computação, essas coisas, por causa que lá quem sabia era o administrador, o secretário administrativo. Só que no período que eu fui, ele estava de férias. Então, nesse período, as gurias lá, que seria a Sônia e a Elisa, ela sempre pedia ajuda para nós estagiários para mexer no computador e essas coisas. Elas não sabiam muito bem. Talvez se a matéria proporcionasse talvez cursos também, Perfeito, perfeito. curso para melhor mexer ali, porque antigamente eles têm, na verdade, eles têm ainda lá dois aqueles arquivários que vai todos os arquivos de cada produtor, mas eles não usam muito, já tá sendo tudo digitalizado no, como disse ali, na intranet. Mas essa parte de ter um curso mais sobre, vamos dizer, um Windows, qualquer coisa, já ia ajudar bastante. Não, perfeito, entendi bem o que você quer dizer, Guilherme. Mas a gente sofre do mesmo mal, a gente também está no É, processo de transição. Mesmo na instituição, a gente tem muita coisa no papel, mas muita coisa que está sendo passada para o digital. Algumas pessoas estão pegando mais, outras. Mas é importante essa menção dos cursos, né? Que a pessoa não nasce sabendo, mas quem sabe ao longo do tempo, ela adquirindo treinamento, ela vai conseguir exercer melhor a profissão dela. Bom, e da última parte também é só uma indicação, isso eu acho importante, ali nas considerações finais do teu relatório, eu notei que você falou bastante da importância do teu estágio, isso é legal, é bem construtivo, mas eu sugiro que vocês construam um parágrafo também fazendo essa relação da tua percepção, por exemplo, você falou do maracujá, falou desses problemas que você detectou, falou, né, algumas coisas você respondeu aqui. Então, sim. um parágrafo destinado a essa percepção das atividades que você desenvolveu. Tá? Que daí, além dessa parte da importância nas considerações, você também fecha um pouquinho para essas menções das atividades Nesse parágrafo, no caso, eu poderia falar que o conhecimento teórico que eu adquiri na instituição, eu já sabia mais ou menos o que era a incidência ali no pomar, já tinha conhecido o conteúdo. Isso, pode fazer esses links, Assim, porque daí você fala do maracujá, porque nas tá, considerações finais eu senti falta de falar um pouquinho do maracujá, ou mesmo dessa parte interna que você presenciou. Então, se puder fazer esse fechamento ali nas considerações finais, eu acho que vai ficar melhor o teu relatório e também, né, naturalmente, todos os relatórios que são realizados em estágio, eles ficam disponíveis para quem tiver interesse e quem tá. quiser lá buscar vai ter acesso. Da minha parte é isso, só agradecer mais uma vez o convite, agradecer ao professor Nestor, Eu que ao agradeço Guilherme, também. também a coordenação de extensão, né, ela tem ajudado muito nesse processo, principalmente no teu, Guilherme, porque houve aí uns contratempos em relação à documentação, mas
com certeza a gente vai, da minha parte, eu vou tentar ajudar e, enfim, a coordenação de extensão também, para poder te liberar oportunidades aí para a tua vida. Certo? Obrigado, então. Certo. Eu posso fazer os agradecimentos agora? Eu vou passar a palavra para o professor Nestor, não sei se o professor... Tá, tá bom. Até o professor Nestor aqui me passou uma mensagem que caiu a conexão. Deixa eu mandar aqui uma resposta para ele. Então, aguarda um pouquinho, Guilherme. Tá bom.